Olá, agora sim estamos ao vivo novamente. Eu peço desculpas que a internet caiu e a gente vai falar hoje sobre o nosso ritual, os nossos rituais de bio e skincare dermatológico. Então, gravando aqui novamente, sejam todos bem-vindos. A gente vai ter aqui a dermatologista, a Derma Green, Patrícia Silveira, conosco. Espero que todos vocês estejam bem. Desculpa porque caímos, mas voltem todas. E o nosso tema é Bio Skincare Dermatológico. Bio é vida, skincare é a rotina que a gente cria para cuidar da beleza, da saúde, da vitalidade da nossa pele. Não só a beleza está envolvida, mas principalmente a saúde, doenças e outras questões. Por isso que a gente chama ele de dermatológico. E é com a doutora Patrícia que a gente vai trocar essas informações hoje, principalmente porque eu tenho um tipo de pele e estou na região sul. A doutora Patrícia tem outro tipo de pele e está no Rio de Janeiro, e a gente está em diferentes estados, diferentes temperaturas, e a gente está nesse inverno que a pele também sofre bastante. Então a gente vai trocar aqui com vocês os nossos rituais e responder as dúvidas de vocês também. E principalmente, quando a gente fala de rituais de bioskincare dermatológico, a gente vai trazer testes clínicos, para cada vez mais vocês possam ter a confiança de que o mundo bio, ele traz muitos resultados dermatológicos de eficácia, eficiência, além da saúde e vitalidade. Então eu vou chamar aqui a Patrícia para que juntas a gente possa trocar informações com vocês. E agora sim, com a internet melhor, me avisem se agora vocês estão ouvindo bem, por gentileza. Acho que melhorou. Acho que agora vai, né? Conto Gente, todos os lugares da casa para achar o melhor ponto de internet. Achei, agora acho que deu. que bom. Então, a internet aqui no Rio também tá chovendo, tá meio ruim. Eu já entrei no 4G. Mas eu comecei a falar, porque às vezes as pessoas confundem, né? O que que é cosmético, cosmético e o que que é dermocosmético, né? E depois a Uhum. gente entra na questão do que é biocosmético e do que é biodermocosmético, para a gente ter né, as pessoas bem esclarecidas em relação a esses termos, porque às vezes a gente confunde. Que bom que vocês estão ouvindo bem agora. Obrigada, Maurinho. Mas enfim, a ideia é, né? O cosmético é aquele produto que vai resolver a questão da tua pele ali na hora, quando você estiver usando, né? Então ele faz uma maquiagem, ele normalmente ele tem ingredientes de qualidade, né, não muito boa. Ele é um produto ali que ele vai dar uma emoliência, vai dar uma aparência ali temporária da pele, de melhoria, mas ele não tem a proposta de tratar. Então esse é o cosmético que a gente está acostumado a comprar, né, enfim, na farmácia, são os cremes mais simples e tal, são os hidratantes mais simples que não tem nenhuma proposta de tratamento. Já o dermocosmético já tem, então, uma proposta de tratamento, porque o dermocosmético, segundo a regulamentação da Anvisa, ele tem que ter ingredientes que se propõem a mudar, né, a forma ou a aparência ou o funcionamento da pele de uma maneira mais duradoura. Então, o dermocosmético, obrigatoriamente, ele tem que trazer ingredientes ativos e ele, dependendo da concentração, ele vai se assemelhar a um medicamento para a pele. Então, ele vai ter sempre um objetivo de mudar o aspecto ou a questão, a funcionalidade da pele. Exemplo, dermocosmético para clarear. Então, ele obrigatoriamente tem que agir, né, ou no pigmento da pele ou na célula que promove o pigmento, né, com uma ação de modificar aquela estrutura e a aparência de uma forma duradoura daquela pele. Então ele tem uma função de tratamento, de correção a médio e longo prazo. Trazendo isso para o universo da beleza natural, a gente vai falar então de biocosmético, que seria o cosmético com ingrediente natural, mas sem a proposta de tratamento. E a gente tem o biodermocosmético, que é justamente o cosmético com proposta de tratamento, baseado em ativos, então, que seriam de origem natural, né? Então, quando a gente fala de biodermocosmético, a gente está falando de cosméticos que são testados, que têm testes clínicos, ou in vitro como in vivo. Em vivo a gente está falando de teste em pessoas, nunca em animais, né? Mas que comprovam a funcionalidade e a modificação dessa pele em uso desses produtos.
né? E o biodermocosmético, então, é porque ele tem ativos concentrados que vão fazer essa mudança, vão trazer essa proposta de tratamento baseado em plantas, né? Então, são os ativos de origem natural que a gente traz nos produtos da BioArt. Então, tem-se um novo conceito que seriam os biodermocosméticos, né? Isso mesmo, plantas e minerais, né? Porque a gente Uhum, ama os minerais. Eu queria falar depois um pouquinho também sobre. sim. Tem muitas questões aí de dúvidas ainda relacionadas aos minerais, acho que a gente pode abordar hoje. E, Sim, Patrícia, seja bem-vinda sempre. Obrigada pelas explicações. imagina. Todos estamos sempre sedentos de informações, mas eu queria deixar pontuado nessa live aqui que em 2010 a BioArt trouxe para o mercado esse termo de biocosméticos. E lá em 2010 a gente tinha a Veleda no Brasil, a gente tinha 2 ou 3 marcas. Então a gente fortaleceu esse termo, biocosméticos. Como a Patrícia explicou, tem uma diferença ali do dermo. E aí agora, em 2012, a gente também criou esse novo termo, que é o bioskincare dermatológico, ou biodermocosméticos. Queria deixar isso registrado aqui, porque é muito importante para o crescimento desse mercado, né? Ele é um embrião ainda, como a doutora falou, existem os dermocosméticos, existem os biocosméticos que a gente ajudou a fomentar. E agora, com 12 anos de bioarte, a gente traz esse termo, o biodermocosmético e o bioskincare dermatológico. Termo criado por nós, pela nossa agência de criação, em parceria com muitos estudos e com suporte da doutora Patrícia também, por conta de todos esses testes clínicos que a gente vai falar, alguns hoje, né? Então, eu quero deixar bem claro, porque existem muitas empresas que se intitulam, assim, copiando algumas coisas que a gente faz, e isso a gente quer que copie, mas não dizer que são pioneiros nisso. Então, a gente vem trazendo esse termo, a gente quer que o mercado cresça muito e que vocês, como consumidores, tenham todas essas maravilhas nas suas mãos, mas vamos deixar aqui que esse novo termo surge agora com 12 anos de bioarte. E aí, Patrícia, a pergunta é, nesse inverno que a gente está, como é que tu faz os teus rituais aí? Como é que eu faço os meus aqui? Mas eu acho que, antes de tudo, tu deve estar bem ansiosa para falar de alguns testes recentes que a gente conseguiu juntas aí, né? Com esse nosso trabalho de collab, com essas nossas trocas, com o laboratório da BioArt, que as meninas também estão aqui com a gente. Então vou deixar tu falar aí o que mais te emociona nos testes e como que isso traz ainda mais confiabilidade para esse trabalho dermatológico. Você lembrou das argilas, né? E aí eu lembrei obrigatoriamente do teste do filtro solar com cor, né? Que está pigmentado com argila, né? Com justamente o pigmento mineral de argila, então não tem nenhum pigmento sintético, não tem nenhum pigmento de origem artificial no fotoprotetor. Justamente por conta disso, existe uma adaptação aos diferentes tons de pele. Obviamente, as peles muito tintas vão ter uma dificuldade, como todos os protetores minerais vão ter essa dificuldade de adaptação, pelo menos a maioria deles, né? E aí, a gente tem a questão do teste clínico do filtro solar, né? Que foi uma surpresa, eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, da expressão de uma proteína, né, de uma proteína dérmica, que seria da elastina, que é uma das proteínas que a derme tem de sustentação, né? Então, é uma proteína até que a gente não fala muito dela, porque o colágeno acaba sendo a principal proteína de expressão da derme e que a gente sempre fica focada mais no colágeno. Mas a elastina é também uma forma de sustentação da pele muito importante, e a gente teve, então, a expressão da elastina aumentada. Em quantos por cento a gente fala? Eu não estou te ouvindo. Opa! Poxa, vai subir de Poxa, de novo, novo? não, que susto! Então eu coloco, para te ouvir bem, às vezes eu coloco no mudo. Mas Hein? 50, aí pode falar, pode falar. Da expressão de elastina, eu vou até abrir aqui o teste, para não falar nenhuma bobagem. Vamos E abrir aqui o teste. essa expressão de elastina, enquanto ela abre o teste ali, a gente já vem falando para vocês que nada mais é do que também firmeza e elasticidade da pele, é o resultado disso, né? A Exatamente. Patrícia fala mais tecnicamente,
para explicar sobre esse resultado tão grandioso que saiu no protetor solar Concor. Uhum. E também para mostrar que não é só um biosolar, ele é um biosolar dermatológico que quem usa em casa, fora de casa, que é aquela questão, né? Sempre devo usar? Sim, porque aí a gente pode Preciso falar. usar, precisa, né? Olha essa luz aqui, né? A gente está em luz azul. Patrícia, hoje eu quero muito que a gente aborde sobre. Olha, eu já pedi um monte de coisas, né? Mas vamos lá. Sobre a luz Não. azul e essa luz visível também. E muitas pessoas não sabem, né? Que precisa ser um produto mineral, físico, para fazer essa reflexão. Tá. Então, vai para o número e depois já puxa o Então gancho vamos lá. da reflexão. Fotoprotetor solar facial com cor teve um aumento da expressão de elastina, que é essa proteína que também dá sustentação na pele, e elasticidade, elastina, firmeza, de 17,7%. Isso é muito difícil num fotoprotetor, tá? E eu vou te dizer que boa parte dessa expressão de elastina é por conta não só do chá verde, mas também em relação à argila propriamente dito, que é um mineral extremamente estimulante, né, dessa questão da firmeza da pele. E o aumento da síntese de colágeno foi de 57,23%. Isso, de fato, é um resultado maravilhoso para um protetor solar de uso diário. Então, você imagina que é um filtro que, além de ter ação antioxidante, além de ter fotoproteção para UVA, né, de quase 16%, isso é O que é altíssimo metade também para. metade, né, do fator de proteção do UVB, então é metade do FPS, né? Então você também tem um UVA muito alto, no sentido que a Anvisa já exige o mínimo do UVA de 1/3, a gente está falando do UVA de metade, né? Do valor do FPS, do fator de proteção solar. Então você tem aí a proteção contra a luz azul, você tem aí um UVA de metade do FPS, você tem um aumento da síntese de colágeno, da síntese de colágeno de quase 58%, e você tem um aumento da expressão da elastina de 17,7%. Isso realmente é espetacular para um produto, tá? A gente está falando do filtro solar com cor, tá? Porque tem esse potencial dessa argila que veio para pigmentar, né, esse produto, e justamente só tem pigmento natural. Então, essa é a ideia de você só ter o pigmento natural, e é por isso, então, que ele tem essa expressão toda, tá? Porque normalmente os outros produtos que a gente vê de pigmentação não tem pigmento só natural, tem pigmento sintético também. Não que isso seja ruim, mas você não tem um teste clínico com essa expressão, né? Com esses resultados, por conta disso. E quando a gente fala Enfim. de bioargila, a gente vem sempre falando aqui que a bioarte nasceu na forma de mineral, por isso que mineral e vegetal sempre vão estar andando juntos ali conosco. E as bioargilas, elas já foram testadas clinicamente para aumento de elasticidade, firmeza da pele, controle de elasticidade e agora também de tratamento de algumas doenças de pele, coisas que não se sabe ainda no Brasil. Mas por quê? Porque no Brasil ainda se conhece a argila convencional, a argila que se compra em quilo. E nós não estamos aqui falando de uma argila convencional. A gente está falando de uma argila tratada, uma argila micronizada, e ela está Que é numa bem formato diferente. diferente. Porque muitas pessoas, quando a gente fala em argila, isso já vem aí 12 anos a gente conversando sobre isso, acha que eu vou colocar uma máscara de argila ou colocar uma argila convencional. Não que seja ruim, porque a argila sempre é maravilhosa. Mas, primeiro de tudo, é sempre cuidar dos metais pesados, que essa argila convencional contém. Então, aqui a gente tem um cuidado muito específico, que é uma argila, uma partícula muito minúscula e muito bem estudada para que a gente tenha... Micronizada quer dizer isso, né? Que ela é Uhum, partida em tamanhos de micrômetro, que é justamente esse tamanho muito pequenininho para ela conseguir ter uma penetração e fazer esse estímulo tão profundo e não ficar na superfície da pele, né? Só para deixar isso bem claro, a gente reforça isso sempre, porque sempre tem pessoas novas chegando aqui e entendendo que a argila é uma argila convencional. Aqui não, a gente está falando com a argila como uma bioargila, com esse elemento que é mineral, esse elemento que é bioidêntico com a nossa pele e que ele é capaz de tratar, nutrir e fazer toda essa riqueza aí de potencial de elastina, de aumento da firmeza e também esses tratamentos que eu sempre digo, né? Foram essas argilas, essa combinação de argilas que tratou a minha pele muitas vezes, principalmente
de dermatites. Então, ela está sempre nessa riqueza do nosso dia a dia e dos nossos bio-skincare dermatológico. Então, eu acho essa expressão da elastina a gente não tinha falado, te agradeço em falar ela aqui também, para que todos saibam um pouquinho mais. Então é isso, né? Além de toda a argila, além de tudo isso, ainda esse protetor ele tem o açaí, ele vai ter a calêndula bioencapsulada, a Tem os jojoba. antioxidantes que vão proteger contra a luz azul, que vão reduzir, né, a formação de radical livre na pele quando você se expõe ao sol, quando você está na frente de um monitor com LED. Então, você ainda tem toda uma atividade antioxidante desses ingredientes naturais que ainda vão ajudar mais ainda em toda a questão de ajudar no clareamento, de ajudar na redução de radical livre, de ter uma ação anti-inflamatória. Então, é muito benefício para um único produto que é um protetor solar, né? Só para a Quando a gente gente fala entender. de clareamento, vamos falar na mancha em si, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que tem, a gente é, conversa com muitas pessoas que estão com aquela mancha de melasma inflamatório ou com aquela mancha que não consegue clarear porque acaba colocando um protetor químico que traz mais química, inflama mais ainda. Então, vamos focar nessa questão da mancha, que é muito importante também. Muitas pessoas não entendem que esse é o produto ideal. O produto que é físico, que é mineral, que é natural, que é rico em antioxidantes, que enfim, né? Sim. Capaz de retirar Capaz essa disso inflamação. tudo e mais alguma coisa. E aí, Então, às vezes eu atendo umas pessoas, né, que falam assim: "Ah, eu comecei a usar o filtro mineral", porque já é uma mudança, né? As pessoas que normalmente usam cosméticos convencionais, elas estão acostumadas com aqueles filtros químicos que são transparentes, que são leves, que são em formato de gel, que absorve completamente na pele. E isso é um tipo de cosmética que nunca você vai ter uma coisa tão semelhante, parecido com um cosmético de fotoproteção física, né? E aí, às vezes, então, eu achei que obstruiu um pouco o poro, ou eu achei que tá dando milho, ou eu achei que tá dando acne. Às vezes a gente precisa remover um pouco melhor esse protetor, né? Então ele tem na sua composição sempre algum óleo, porque senão a gente não consegue fazer o filtro físico, né? Então a gente precisa ter algum óleo ali na composição dele. E aí a gente precisa remover um pouco melhor, né, esse protetor. Então a melhor forma da gente remover o protetor físico é esfoliando a pele, né? E daí a gente fez então o quê? Seguindo a nossa rotina de bioskincare dermatológico, o esfoliante Dermodetox, que é um esfoliante suave, que pode ser usado para todos os tipos de pele, com dois tipos de esfoliação, que é a argila verde, também micronizada, também ou um pouco de cristal de quartzo, para a gente ter as duas formas de remoção mecânica da pele, de limpeza mecânica da pele, junto com a aloe vera, para não ter um produto muito adstringente, muito agressivo, muito secativo para a pele. Então, as peles até mais secas podem usar. E um detergente mais suave, né? Então, não é aquele produto que deixa a pele esturricada, mas essa esfoliação dupla a gente consegue remover muito bem esse protetor solar no final do dia. Então, ajuda muito nessa rotina de bioskincare dermatológico, não é tá isso? com ele aí para mostrar? Tens ele aí que eu Não, não. Ele tá no meu não chuveiro. tem. Porque pela Bem primeira isso, vez, essa bem fórmula isso. maravilhosa consigo deixar no meu chuveiro e usar todos os dias. E Muito aí a bom, gente né? desmistifica, junto com a maravilhosa da Patrícia, a questão que todo mundo fala. O esfoliante é uma vez só por semana. Então, com essa formulação, a gente consegue desmistificar isso também, que eu acho que é muito importante, né, Patrícia? A Sim. estimulação, tudo isso que tu trouxesses ali com essa fórmula que a gente co-criou, com a possibilidade de pessoas com pele muito sensíveis como a minha, muito ressecadas como a minha, poder usar isso todo dia, poder usar em Uhum. adolescentes, enfim, nas gestantes e tudo mais. Então, esse nosso esfoliante, assim, para mim, ele tá uma alegria. E principalmente porque muitas pessoas falam, eu usando ele em cima da mancha, ele clareou. Aí a gente já pode falar do ativo que isso, mas eu quero perguntar para a Rose, que está aqui, ela está sempre nas nossas lives, ela fala que os protetores ajudaram muito no melasma dela. Os físicos. E eu queria perguntar para ela se ela já testou, ela tem uma pele madura também, a gente sabe que ela usa bastante o resveratrol, os protetores, se ela já testou o nosso esfoliante nos melasmas dela também, se ela puder responder aqui pra gente.
Porque essa questão de algumas pessoas me dizendo, eu usei só em cima da mancha. E aí vamos explicar por que ele parece que clareia mais. Na verdade, você está ajudando a essa renovação celular, né? Então, quando você faz uma limpeza mecânica mais profunda, né? Mesmo ela sendo suave, você está estimulando ali uma renovação celular e o surgimento de uma pele mais nova e normalmente uma pele com menos mancha, né? A pele mais nova ela acaba tendo o pigmento mais atenuado porque você está fazendo uma pele nova ali no lugar daquela pele que já está manchada. Então, você tem um incentivo, um estímulo para essa renovação. E aí é o que eu falo, quem esfolia a pele todo dia não precisa de ácido, né? E aí às vezes a gente fica usando ácido, que acaba irritando mais a pele, deixando a pele avermelhada. Essa pele avermelhada, ela acaba pigmentando mais fácil, fica a pele super sensível, né? Então acaba que você pode estimular sem querer uma mancha, porque você tá com aquela pele super sensibilizada, porque tá usando uma substância com pH muito diferente da pele, que deixa a pele muito mais sensível, ao passo que se você tá fazendo um peeling, que é uma renovação física, desfoliante, todo dia um pouquinho, você consegue manter essa rotina e ter mais segurança em relação a ela, né? Então acaba que a coisa fica muito mais simples e a gente fica mais independente também dessa questão do ácido, né? Que às vezes a gente não consegue, tem peles que não conseguem usar o ácido. Eu, por acaso, por acaso, eu nunca, na verdade, nem Eu testei, também porque eu nunca não tenho, consegui. eu não tenho nem testei porque eu não tenho nem coragem. Com tanta dermatite, eu fico pensando que eu vou usar e, claro. Então, eu entendo que o meu bioestimulador natural, para mim, no meu caso, com pele seca, é a máscara iluminadora. Essa para mim é assim. Eu sei que para ti é detox, mas para mim realmente eu uso ela há mais de 12 anos e por incrível que pareça, eu sempre sinto aquela coceirinha, aquela estimulação e eu falo, nossa, é isso, né? É esse bioestimulador natural que a gente tem a nosso alcance que serve também como esse ácido, né? Que Sim. clareando enfim. E aí, tu esqueceste de falar da copaíba, que era isso que eu ia te dizer, que tu ama falar da copaíba. Sim, do esfoliante. Então, alguém estava perguntando se o esfoliante substitui a máscara peeling de cristal, né? Na verdade, o esfoliante ele tem um agente limpante, ele tem um detergente suave, né? Então, ele é um produto para lavar, para limpar. A máscara esfoliante, não. A máscara esfoliante é um produto só para esfoliar e para ter os benefícios da argila verde e da copaíba também. Mas não é um produto limpante, não é um produto que tem o objetivo de limpar. E aí você precisa ficar com aquela máscara mais tempo um pouco, fazendo efeito, mas ela também ajuda na renovação. Então são produtos que são meio independentes. Tem gente que não usa o esfoliante, a máscara peeling, e usa só o esfoliante Dermo Detox todo dia como um agente limpante, né? Então essa é a ideia. E aí, quando a gente está falando da máscara preferida, eu acabo preferindo a Detox mesmo, porque Claro. ela realmente, eu adoro a argila verde, eu acho a minha queridinha, e essa combinação com a copaíba, para mim, é uma combinação muito rica. Não que a argila, não que a máscara iluminadora não seja, né? Mas também tem, eu acabo preferindo a Detox. Primeiro porque eu acho que ela é muito versátil, a gente pode usar ela como um creme matificante, fina camada, né? Que a gente, todo dia, a gente fez alguns testes clínicos nela. Falo, conto. Pode contar. E a máscara. Não, mas a copaíba tá lá no esfoliante também, quando tu toma tua água aí. Por isso que eu falei que tu esquecesse do esfoliante, que é tua Ah, queridinha tá. no esfoliante. Entendi. E Sim, sim, só sim. para e só para também lembrar assim, ó, a diferença entre um e o outro de novo, é uma máscara, como se fosse um home spa. Sim. E o esfoliante, para quem quer lembrar, é para deixar no chuveiro mesmo. Você pode É já pro fazer dia a dia, final dia a do dia. dia. É um sabonete junto, como a Patrícia falou, tem detergentes ali Exatamente. naturais que vão ajudar nesse processo de higienização. É todo dia, são coisas Sim, diferentes. E aí volta na sim. máscara detox, que eu uso Então, só a para máscara tudo. detox. Então, eu acabo indicando para muitas pessoas como um creme matificante, não como uma máscara, né? Então, para ser Hum, usado durante o dia mesmo, uma fina camada, como se fosse um hidratante, né? E a gente tem até um teste clínico de um fator de proteção dela, que é um fator de proteção baixo, ela não é um fotoprotetor, mas ela acaba que tem um fator de proteção em torno de 10, mas ela tem uma ação antioxidante absurda e protege contra a luz azul.
Então, na verdade, a gente tem um produto que é uma máscara, mas olha só, ela pode ser usada como um creme matificante e ela ainda traz os benefícios de ter um pouquinho de fator de proteção solar e ainda por cima proteger contra a luz azul, porque tem ação antioxidante, né? Então você tem aí os benefícios de um produto que pode ser usado de várias formas, como você falou do couro cabeludo, como creme matificante. Então você tem aí essas possibilidades e aí, enfim, é mais uma forma de você usar um produto que originalmente era uma máscara e que, olha a riqueza dos ingredientes, que é capaz de trazer esses benefícios todos. Então acaba sendo, né, um biodermocosmético. Eu lembro da Nanda Curi, que há muitos anos atrás ela falava: eu pego essa máscara, passo essa camada e vou para a praia. Ela é o ela é Verdade. quase que um mergulho. E agora a gente tem a comprovação científica de que ela faz essa Uhum. camada de proteção. E hoje, como a gente está muito tempo na frente do computador celular, a dica nossa é use, faça seu bio skincare dermatológico com ela por horas e horas. Não tenha Exatamente. medo, né? Não Não tenha medo, precisa né? ser aquela camadona grossa de ficar com o rosto todo verde, né? Você passa uma camadinha menorzinha, mais fininha, e ela vai ser absorvida ao longo do dia no teu rosto e vai fazer toda a ação antioxidante de controle e de proteção da luz azul. Então você ainda tem essa possibilidade, né? A Franciele está perguntando se o peeling detox pode ser passado no cabelo. Só para a gente deixar bem claro, nós Cabelo estamos falando do não, couro couro cabeludo. cabeludo. O É isso couro aí. cabeludo é a extensão da pele. Então a gente está falando aqui dos tratamentos dele. O cabelo já não vai dar nhaca, não dá. Então, mas pode sim, couro cabeludo, é até ideal. Eu uso uma vez por mês para fazer. A Patrícia não tem paciência, já disse, mas eu tenho. Eu adoro fazer o Não meu tem ritual do paciência. couro cabeludo e eu faço a detox uma vez por semana. E eu faço o peeling uma vez por mês. E a água floral detox. Essa agora eu tô usando dia sim, dia não, no couro cabeludo. Essa tá E muito aí, potente, né? e aí vamos falar dela, né? Porque ela eu acho que a tua paixão da vida é ela, né? Essa é a Assim, minha paixão. de dentro. E eu falo assim, tá com a pele inflamada, usa, porque ela vai fazer milagre em você, né? Assim, é só olhar a lista dos ingredientes e ver a quantidade de ativo ali associado, né? Misturado. Então tem 5 hidrolatos, 4 extratos, 5 óleos essenciais. Então não tem, não tem assim, não dá, né? Não tem nem comparação. Eu acho que eu nunca vi nenhum produto internacional, nenhum produto importado com essa riqueza de ingredientes. E aí a gente sempre queria mais, né, Soraya? Mas Sempre, sempre. enfim, E aí, agora ele tá também com, além da sálvia, além de tá com a do cúrcuma, coentro, coentro. E coentro, quando eu tive a minha queda de cabelo, eu falei, Patrícia, me ajude socorro, aqui, socorro. pós-Covid, o que é que eu É, faço? queda de É cabelo aqui isso. atrás, tô usando máscara, tá ajudando tudo. Ela, todos os dias a água detox. Eu falei, será? E aí fala pra gente o que tu me dissesse daquela do alecrim na Então, o biocápsula. alecrim é um estímulo para o crescimento do cabelo, ele junto com o chá verde, ele acaba estimulando, né, esse turnover do crescimento do fio, então ele tem uma ação absurda de estímulo do crescimento capilar. Além disso, ele tem uma ação antioxidante muito grande. Então, quando a gente pensa em processos inflamatórios do couro cabeludo que fazem com que a gente tenha essa questão da interrupção do crescimento do fio, né? São várias questões que fazem o fio parar de crescer. A gente pode ter ações de inflamações locais na pele, como é uma dermatite seborreica, enfim. E a gente pode ter ações de inflamação sistêmica, como é o Covid, uma infecção né, viral aguda, que tem um impacto muito grande de processos inflamatórios no organismo, e aí a gente tem depois um eflúvio que é nada mais do que a questão do organismo meio que paralisando aquele metabolismo todo temporariamente, e aí o cabelo se desprende depois de uns meses, porque ele realmente teve ali uma interrupção do crescimento. Então você volta a ter um estímulo, uma ação local de antirradical livre, ação anti-inflamatória e de estímulo realmente do couro cabeludo. A gente tem artigos que comparam o alecrim
com alguns ativos tradicionais da indústria, como o minoxidil, como a finasterida, e não deixa nem um pouco a desejar essa comparação dos ativos naturais com esses ativos tradicionais. E uma outra coisa que estimula muito o crescimento do cabelo, que também tem na água detox, é o óleo de semente de abóbora, que é reconhecido também um produto que atua nas quedas relacionadas a hormônio. Então, aquela alopecia androgenética que homens tradicionalmente têm, mas as mulheres também podem ter, o óleo de semente de abóbora ele atua justamente inibindo a ação desse hormônio, que é a 5-alfa-redutase, no folículo piloso, ajudando na queda de cabelo. Na verdade, é aquela queda que você vai vendo o cabelo ficar fino, né? Ele vai ficando fino, vai ficando ralo. O óleo de semente de abóbora ajuda nisso também. Então, ele atua como uma finasterida nesse folículo piloso. Não, agora, imagina, assim, as tuas pacientes que já amam essa água, que já falam, tem umas que falam assim, eu preciso comprar 3, porque eu não, não posso ficar assim. Agora que elas estão ouvindo tu falar isso, Exatamente. na verdade é mais um benefício, né? Essa é a nossa alegria. Ela é mais um benefício, porque não é só a pele, não é só ossos, não é só tudo isso que, às vezes, aquelas suas clientes, pacientes dizem, nossa, Patrícia, te amo, né? Não, e Porque assim, aí a gente fica, né, quando a gente faz as nossas collabs e a gente fica avaliando, né, as concentrações dos ativos, a gente trabalha com concentração de ativo alta, né, Sarah? A gente não fica sim, economizando. Então, assim, a gente tem a proposta de retirar cada vez mais a água, adicionar cada vez mais hidrolato, para a gente justamente ter mais propriedade de todos os ingredientes. Eu quero todos os ingredientes muito ativos, eu acho que isso é importante, porque é isso que faz um dermocosmético. É você ter um produto que faça a diferença ali naquela pele, que a gente veja o resultado, que a gente veja a mudança de padrão na pele. Senão ele não é um dermocosmético. E aí um biodermocosmético precisa ter muito ativo, princípio ativo de origem natural. Né? Então ele precisa ser concentrado. Não adianta ter água, não adianta ter, né? Enfim, isso aí não, né? Por mais que a gente entenda que isso às vezes é importante para a indústria e para um cosmético, a nossa ideia é que a gente tenha tudo concentrado e tudo com ação. Tudo tem que agir. por isso que a gente fala que tá tudo concentrado dentro desses potinhos aqui. E às vezes, esses, esses super, Dá um trabalho, né? dá um trabalho essas Dá um trabalho. dá um trabalho, né, Vitória? Mas a gente sempre consegue vitória quando tem essas questões de a gente descobrir mais e mais e mais e mais. E essa questão da água, nossa, que explicação maravilhosa, porque eu já sabia, a gente já tem conversado muito, mas é a primeira vez que a gente fala, assim, realmente desse potencial para o couro cabeludo. Ou seja, não é só uma pessoa que teve quedas que pode usar, qualquer outra pessoa que queira, então, fortalecer esse folículo Fortalecer. piloso, ela pode estar usando também. Ou até as pessoas que às vezes usam dreadlocks, ou as pessoas que têm essa questão de às vezes não, enfim, Não lavar tantas não vezes lavar o tudo. couro cabeludo, É, exatamente, né? Você está ajudando a não ter processos inflamatórios relacionados à redução da sua limpeza, né, no couro cabeludo. Então, realmente ajuda muito. e meninos, barba também. Sim, 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 é isso aí, né? Então, A barba que precisa ser tão bem tratada, que hoje está assim, né? Eu acho que é uma boa, assim, geralmente a gente está aqui com muitas mulheres, mas é importante até quando o seu marido, namorado, companheiro, seja quem for, estiver com alguma questão na barba, essa água também resolve. Então, é maravilhoso porque é um produto para a família inteira, né? É um sim, multifuncional que, enfim, vai do vai ser usado. adolescente com espinha até, né? Enfim, é isso. Maravilha. Então, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, temos várias. E aí, enquanto isso, Patrícia, se quiseres falar um pouquinho mais da luz azul, essa questão do mineral, da reflexão, acho que é importante a gente falar um pouquinho disso. Na verdade, toda a fonte luminosa de LED, né? Então, computador, essa luz do ring light, a luz, enfim, qualquer que seja a fonte luminosa, ela acaba fazendo um efeito na pele muito parecido com o ultravioleta A, que é justamente você ter ajuda na pigmentação, então eles de fato podem te ajudar em relação à mancha. Você não vai ter câncer de pele por causa Oi? do. Ih, olha quem chegou aí, ó. Aqui Mix! embaixo, daqui embaixo, Migs, embaixo. Quer dar um oi aqui? Então vem cá, dá um oi. Vem cá. Corre aqui. Ai, que fofo. Faz tanto tempo que eu não vejo.
Cabelado. Oi, Tô Oi, brincando. menino lindo! Tudo bem? Como é que você tá, amigues? Fala, oi, Tá menina. bem? Fala alto. Um beijo pra Ele chama de... você. Fala, tchau, menina linda. tchau, menina linda. Tchau, menino lindo. Tá, vai lá brincar. Então, a luz azul, ela é geradora de radical livre, né? Então, acaba que tem essa questão da pele tendo mais, acelerando o processo de envelhecimento, porque radical livre gera estresse oxidativo celular para as células da pele, e isso acaba ajudando, então, no desgaste celular dessa pele. Então, você acelera o seu envelhecimento, além de você poder ter uma ajuda na pigmentação. Então, você também pode ter piora de manchas, de melasmas, de melanoses, de questões que que envolvem o escurecimento da pele, localizado ou mais difuso, porque você está exposta direto a essa questão da luz azul. Então, você usar o mineral argila, que tem, né, tanto o mineral argila quanto o óxido de zinco, quanto o dióxido de titânio, que são os filtros físicos, você já protege automaticamente contra a luz azul, porque são todos minerais que ficam na superfície da pele fazendo a barreira, né? Então você tem a reflexão justamente dessa luz, como das outras luzes, que seria a radiação ultravioleta A, ultravioleta B. Então, os minerais eles acabam tendo a fotoproteção ampla, tanto contra, né, um tipo de radiação contra a outra, e também contra também a luz azul. Então acaba que você pega todo o espectro de fontes luminosas que a gente se expõe no dia a dia com o filtro físico. É mais uma vantagem do filtro físico, né? Que aí, quando você tem o filtro químico, às vezes ele não vai te proteger contra a luz azul, a maioria não protege. Você precisa ter, então, esses antioxidantes na fórmula para você conseguir proteger. E às vezes você precisa de combinação de vários filtros químicos, porque uns vão proteger mais contra o UVA, outros mais contra o UVB, aí você acaba montando ali uma fórmula com vários filtros químicos para você ter um filtro que tenha esse espectro amplo das fontes luminosas, né? Não há por que ficar com químico ainda, minha Não, não há. gente. Não tem motivo Não nenhum. tem motivo, Me só se a arruma pessoa um, me é, arruma um, mas não tem motivo. o que seria é ficar preso ainda a questões do passado, a questões da grande indústria, enfim, que acha que tem que ser aquilo lá, enfim. Mas voltando aqui, que a gente já está com pouco tempo e muitas perguntas legais, tem vários comentários aqui. Agora, cosméticos naturais pode fazer peeling? Eu só quero, antes de tu falar, Patrícia, que assim, os nossos biodermos cosméticos, eles são potencializados, como falamos aqui. Então, quando o cosmético ele tem a biocápsula, ela fica ali atuando na pele depois da aplicação até 8 horas, alguns até 12 horas. E quando a gente está bioestimulando com a argila junto, com certeza a gente vai ter um resultado que é o que a gente deseja. Mas algumas pessoas, elas usam o cosmético natural, principalmente os nossos, que são potentes, e acabam fazendo algum tratamento mais evasivo. E aí a pessoa diz, não, me deu alergia ao produto da Bioarte, sendo que a pessoa fez um laser, um peeling, alguma coisa assim. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e entender até o que pode ou não, mas o que essa pele segura. E aí, Patrícia, fala um pouquinho pra gente essa combinação de peeling sintético, né? Porque a gente está falando de peeling natural. Acredito que a pessoa que perguntou um peeling dermatológico no sentido de sintético, enfim, mais agressivo. Então, eu acho que sempre que você faz um tratamento dermatológico com um peeling, um esteticista ou em alguma questão, você vai usar o produto depois que essa pessoa indicou. Ponto. Né? Essa pessoa ela é responsável pelo cuidado da tua pele. Da hora que você faz o peeling até você se recuperar do peeling. E normalmente você recupera do peeling depois de 15 dias, 20 dias, dependendo do tipo de peeling químico que você fez, se ele foi mais superficial, se ele não foi. Então, não dá para você, da tua cabeça, usar o que você quer usar depois de um peeling químico com a pele descamando, tá? As pessoas têm no imaginário um mito de achar que cosmético com ingrediente natural, biodermocosmético,
não faz efeito, né? Ou é tudo coisa de planta, que não tem problema, que não tem efeito colateral, que não tem risco nenhum. Vamos lá, a gente tem produtos e produtos. Então, a gente tem alguns cosméticos com ingredientes naturais que são muito neutros na sua composição, que são basicamente com óleos vegetais, manteigas vegetais, aloe vera, que é conhecidamente um ingrediente que acalma a pele. E aí, talvez esse seja um produto que você possa usar depois de um peeling, tá? Agora, quando a gente está falando de um biodermo cosmético com uma riqueza de extratos, de óleos essenciais, né, de argila biomimética em relação à micronização que penetra mais na pele, a gente não está falando de um cosmético light, a gente não está falando de um cosmético suave, a gente está falando de um biodermo cosmético. Ele tem uma proposta de mudar a tua pele. É óbvio que você vai usar ele depois de um peeling, ele vai arder. É óbvio, porque ele está com tanta concentração de ativo ali, e nem todos esses ativos são ativos light, são ativos suaves para a pele para ser usado depois de um peeling. Então é óbvio que vai arder, né? Então a gente tem que primeiro dividir os cosméticos naturais e entender que tem alguns ingredientes que não são nada suaves. Né? Então, se você pega uma biocápsula que tem alecrim, chá verde, copaíba, né? Você não tá trabalhando com um cosmético suave, você não está trabalhando com ingrediente light, você está trabalhando com ingrediente concentrado, com ativo que vai fazer a diferença na tua pele. E se você passar isso numa pele com peeling, ela vai arder. Simples assim. Se você passar um filtro solar químico, ele também vai arder. Né? Então, a gente tem que entender a potência dos ingredientes e a combinação deles. É isso. E aqui a gente volta a falar, o que a gente faz aqui é algo potente. É para mudar a pele. Para mudar a pele. Para ver quer resultado. Mudar a pele. Não é light, não tem nada É a light, firmeza, é a né? elasticidade, é essa coisa toda aí que vocês sempre pedem, e a gente está aqui sempre buscando os ativos, essas pesquisas científicas do que faz isso tudo acontecer. Então, vamos ter esse pouco de discernimento aí também. Obrigada pela dica. Eu vou só responder essa aqui, que depois, Patrícia, entra algumas outras para ti também. Uhum. A J. Fernandes pergunta sobre o óleo fluido nascer na gestante com pele sensível e com coceira, se ajuda. Eu quero dizer para vocês que esse óleo, para mim, é a minha salvação de inverno com a pele é uma pele super inflamada. Até falei para ti, Patrícia, semana passada que estava tendo essas dermatites aqui no meu colo. Antes do banho eu estava passando ele, me ajudou muito. Temos aqui várias... depois a BioArt pode te encaminhar, J. Fernandes. As pessoas que usam ele e que têm tido resultados muito, muito satisfatórios nessa questão de coceira. É um produto que tem a calêndula, que a gente está falando, a calêndula bioencapsulada, tem a aloe vera, tem o girassol, e com tudo isso a gente consegue acalmar bem a pele. Deixa eu apertar para mim, por favor. E aí, esse é um produto entre água e óleo, ele é fluido. Então, a gente usa muito aqui, eu uso no sul, para várias funções do meu bioskincare de inverno, inclusive para a ponta dos cabelos. Então, é um produto multifuncional também. Amigas minhas falam que trataram rachadura do pé, a outra coceira, enfim. Patrícia, se quiser dar algum depoimento também sobre ele. Não, eu acho que a calêndula bioencapsulada tem uma ação anti-inflamatória muito grande, então as peles que são sensíveis em dermatites atópicas, né, em picadas de inseto, ela funciona muito bem, porque ela tem, né, a biocápsula, ela ajuda na penetração do ativo, então o ativo consegue alcançar, né, as camadas mais profundas. A biocápsula ela é desenvolvida para isso, para conseguir levar o ativo dentro de um tamaninho protegido, exatamente capaz de penetrar com facilidade entre o cimento intercelular, né, dos queratinócitos da pele, das células da pele. Então você consegue ter uma disponibilidade desse ativo otimizada. Você melhora a função dessa calêndula na pele quando ela está assim. Então, para as peles corporais mais sensíveis é fantástico, para o cabelo ajuda super também, para o fio, como hidratante. E aí tem gente que gosta de usar para limpar bumbum de bebê, né, no momento ali da fralda. Tem gente que gosta de usar antes do banho, para a gente proteger um pouco a pele em relação à água quente durante o inverno. Então, realmente você tem muitas funções desse produto. Realmente é um produto bem bacana. Aliás, a gente tinha que fazer mais teste clínico dele.
Com certeza, porque até tenho a Pipa, que é a Patrícia, minha amiga também, que ela fala que a urticária do filho dela só com ele. Então ela passa antes do banho e depois do banho, principalmente aqui no sul, né, nesse inverno, ou pessoas que gostam de tomar banho morno, enfim, é uma dica muito boa. E a gente tem que fazer teste clínico sim, porque assim, pro meu cabelo, para mim, é impressionante, mas é o que eu mais gosto de passar nas pontas também. Então, de novo, mais um produto para a família inteira, desde do bebê, a partir de Uhum, 6 meses, até o idoso, até o seu cabelo também. E aí, sim. agora, já para aproveitar os últimos minutos, a Mulheres de Frente pergunta: quem tem acne pode usar bioargila? Essa é uma pergunta de quem não segue Não conhece nada de bioarte. e nem bioarte, porque a gente fala isso há 12 anos. O que que a Patrícia tem de depoimentos de pacientes que trata com essa nossa collab? Então eu Exatamente. sugiro as mulheres de frente aqui, dá uma olhada no nosso canal aqui do IGTV, tem várias lives que a gente fala com a doutora Patrícia sobre as nossas collabs para acne, pele oleosa, enfim, mas Patrícia, fale um pouquinho. Então, a gente fala de uma argila que ela é micronizada, então ela é em partícula pequenininha, chamada, né, em tamanhos de micrômetro. Isso ajuda na penetração dessa argila através da pele. E essa argila atua, então, em processos inflamatórios profundos. Ela vai super atuar na acne, né? Então, ela tem uma ação cicatrizante, ela tem uma ação anti-inflamatória. A argila verde da linha Detox, ela é conhecida como sendo um agente cicatrizante anti-inflamatório. E, além disso, ela está associada com ativos realmente que têm ação antimicrobiana e antibacteriana, que é o que a gente tem na acne. Então, a gente tem a copaíba, a gente tem chá verde, a gente tem outros óleos essenciais misturados na água detox. Então, combinando esses produtos, você consegue ter um tratamento anti-acne sensacional, tá? Então é isso. E dá uma olhada lá que tem muita informação sobre isso, né? E aí aqui eu queria falar um pouquinho, perguntas dos stories, creme para melhorar flacidez facial após 35. Flacidez facial após 35, gente. Eu que vou fazer 48. O que que eu falo de flacidez facial? E tem os cremes, E eu que a acho que gente fala. além de que eu digo assim, o creme da, digamos assim, para uma mulher madura depende do tipo de pele, a gente sempre fala isso, né? O Bioresveratrol, dentro da BioArt, é o melhor creme que a gente tem para uma pele mais madura, porque tem a bioargila roxa, tem Roxa, o alguns açaí, o açaí, resveratrol. é um creme que dá certo para todas as peles maduras. Inclusive, eu tenho lá no meu IG uma amiga francesa que usou ele 10 dias só de um lado da face e foi surpreendente. Até convido vocês a olharem lá, tá nos meus destaques do Bioresveratrol. Mas aí eu Mas a acho que gente tem que lembrar que a argila está presente em vários produtos da BioArt. E aí, de novo, né? A gente tem o protetor solar, que a gente já viu essa expressão da elastina, o aumento da síntese de colágeno nos testes clínicos. Então, entender que a argila dos produtos está presente numa gama de produtos e que todos eles vão agir estimulando o colágeno. Então, se você está querendo salvar o seu colágeno, né? Comece a usar argilas de boa qualidade, comece a usar o skincare dermatológico, é, não coma açúcar, não fume, durma bem. Basicamente, são essas coisas que você e tem que muita fazer. água. Muita, E muita muita água. água. A água faz parte o tempo todo. Hoje eu até botei uma vitamina C na água, mas assim, é o tempo todo água. E a argila, quando a gente fala na máscara de argila, para mim, a minha pele, se eu passo mais de uma semana sem fazer a argila, a minha pele é outra, ela muda. Ela fica bonita quando eu entendo que essa argila, eu uso a iluminadora, eu faço assim, iluminadora aqui e a detox no couro. É esse bioestimulador que vai até preparar a pele para os cremes. Então, assim, é tudo isso, né? Alimentação, é a gente investir um pouco em máscara também, fazer esse tratamento. Não adianta usar só uma vez ou outra. Tem gente que fala, comprei a máscara e uso uma Não, vez por mês. Não adianta. gente, é isso, né? É que nem tomar. A argila, quanto mais produto você usar, melhor. Ela basicamente é rica em silício. Silício é um dos
ingredientes ali que a gente utiliza para a síntese de colágeno, junto com a vitamina C, né? Enfim, então a gente tem ali na composição da argila, normalmente, o principal mineral para isso, tá? Então, use argila. Argila de boa E tem, qualidade não é tão simples assim no Brasil. sim. Então, é ver a origem mesmo da argila, porque não adianta nada ter uma argila cheia de agrotóxicos, cheia de metal pesado, né? Então, aquela história, partindo do princípio que nem todo morango é saudável, que você pode ter um morango cheio de agrotóxico e um morango, né, de cultivo orgânico, que normalmente vai ter, então, só as propriedades, as vitaminas, os antioxidantes do morango. A mesma coisa a gente está falando de ingrediente natural, né? Sempre. E aí, assim, para falar de argila, quem precisar de um suporte do time da BioArte, a gente está ali sempre para dar esse suporte para vocês. Para qual argila ideal para cada tipo de pele, enfim. E a gente tem muitas lives aqui no nosso IGTV também sobre isso. E aí, para a gente, assim, vamos falar um pouquinho nesse inverno, Patrícia, o que tu tá usando do teu Bio Skincare do dia a dia, assim? Vamos dizer que eu sei, a gente muda muito, né? Mas agora, nesse inverno, a tua pele mudou muito, enfim, como é que tá Não, o eu teu. acho que não é nem o inverno, eu acho que é a idade mesmo. A minha pele está ficando bem mais seca do que ela era. Eu acho que isso Ó, é uma tem questão de mudança. climatério mesmo. Acho que isso é uma questão de climatério. Eu acho que a gente tem que hidratar muito mais, então, de fato, eu tenho usado muito mais águas dermatológicas, então a detox continua sendo a minha apelação antioxidante ultrapotente que ela tem. Eu tenho usado creme mais vezes ao dia, então, antigamente eu não hidratava de manhã e agora eu estou hidratando. Então, eu uso a água, uso o hidratante, às vezes eu uso o creme detox, o creme facial detox e o fotoprotetor por cima, né? E depois de esfoliar, aí à noite eu tô usando até um óleo, sabia? Depois do Olha, hidratante. Comecei a usar um óleo porque de fato eu tô sentindo que aí o óleo acaba sendo a última camada, né? Então você faz primeiro o tônico, eu faço o água detox ou a água renovadora. De novo o creme detox, então eu estou hidratando 2 vezes ao dia. E o resveratrol eu passo na área dos olhos e um pouco nos lábios. E o óleo usa por esse cima. qualquer dia para me dizer à noite. Vou Adoro. usar. Vou usar. Ó, a gente está aqui com a Lu da IEPA, que está falando que o queridinho da vez é o esfoliante Dermo Detox. Muito Que bom ter bom tu que você aqui. gostou, Luana. A Lu que nos ajuda na criação das embalagens também. Nós ficamos aqui quebrando a cabeça nas fórmulas e a Lu lá nas embalagens. E realmente ele é queridinho porque ele tá muito maravilhoso. Inclusive, né, para a Luana já falou que usa no filho adolescente também, então isso é muito legal. E eu do lado de cá, nesse frio de Florianópolis, nesse mês, é assim, reforço no bioresveratrol. Estou usando mais o creme Nascer, que ele também tem a calêndula, que foi aquele creme que eu usei lá para minha gestação. Estou voltando a usar ele também. A tua querida é a água detox, mas a minha, tu sabe que é de vitamina C, então essa o tempo todo. E além do protetor, que é o com cor, que eu tenho usado muito, o protetor com cor ele tem uma diferença do protetor sem cor. Eu não sei se as pessoas estão percebendo isso, mas já me deram feedback que o sem cor ele deixa a pele um pouquinho mais seca, assim sequinha, de efeito mate e deixa um pouquinho mais de partículas. Já o com cor ele está hidratando um pouco mais e ele está Uhum. mais fácil de sair. E tu tem alguma dica extra, final, para o uso do protetor sem cor? Eu lembro que tu ajudasse o meu irmão, né? Porque ele não tava, porque homens às vezes não gostam muito do com cor, Do acabam usando sem colorido. cor. É. E aí eu lembro que tu desse uma dica para o meu irmão que ele falou: "Nossa, eu tava tendo dificuldade de usar e quando eu passei pela consulta, eu descobri uma coisinha pequenininha ali, um detalhe que me ajudou a usar. E agora eu tô amando e a pele melhorou." Eu acho que essa questão de parece que quem tem acne ou quem tem alguma inflamação, de ficar alguma partícula, seria isso? Sim. Eu falei para ele usar com a água detox em seguida, não esperar a água detox absorver completamente. E aí você já vai com o protetor por cima espalhando para facilitar não só a espalhabilidade, mas também ajudar a não ficar quando a gente tem espinhazinha, não ficar aquele branquinho preso, né? Porque ele seca rápido. Uma outra coisa não bota no rosto todo.
Você bota primeiro numa área, já espalha ali. Depois você bota na outra área, já espalha naquela região. E não bota no rosto, vai espalhar todo no final, né? Porque aí você também não deixa ele secar, você vai conseguir espalhar ele com mais facilidade. E misturar ele com um pouco da água, Maravilha, então fica aí a né? dica para quem principalmente tem a pele com esses pontinhos. Para quem tem a pele mais, no caso a minha, assim, um pouco mais ressecada, às vezes desequilibrada do frio, eu sugiro sempre hidratar bem. Apesar Ou dele então usar o protetor Baby, que também é uma versão também, mais hidratante, mais cremosa, que acaba que para as peles mais secas é uma opção, né? é uma boa opção. É que ele deixa um pouco mais as partículas brancas. Então, para que. Você É, pode você não. misturar com um pouquinho da base, se você quiser, né? Então Sim. também dá uma diminuída na questão do pigmento dele, mas ele é mais hidratante, né? Ele E se a tem gente essa... a gente está falando de rotina, geralmente a rotina a gente usa uma maquiagem por cima. Então, quem Sim. quiser usar o protetor sem cor, hidrata antes e se ficar das partículas brancas, vai com a maquiagem por cima também. Ou mistura um pouquinho, como a doutora Patrícia falou. E eu também quero complementar que quando eu uso a base da BioArt, que ela também é rica em antioxidantes e faz essa proteção à luz azul e tem ali o FPS 20, fator de proteção 20. solar 20, também é parte dessa rotina. Eu raramente eu saio sem a minha base e sem o meu pó. Não porque eu não quero sair maquiada ou sem maquiagem, porque é a minha proteção. É um plus, é um extra nessa proteção, seja do frio, seja do calor, seja, enfim, desse envelhecimento extrínseco. Então fica a Então, dica também, né? eu vejo que tem gente que acha que o concor ficou um pouquinho mais escuro, ou porque tem uma pele muito branquinha, ou porque não gosta do tom muito colorido. Pode misturar um pouco do sem cor, que é o branquinho, com o colorido, né? Então você também consegue um tom mais claro. Você pode misturar com a base. Agora, misturar com o óleo, você acaba reduzindo um pouco a concentração de pigmento. Então, você pode primeiro passar o óleo na pele, se você quiser, e por cima, então, passar o protetor solar. Mas misturar os dois, você acaba reduzindo um pouco a concentração de pigmento ali. É a Franciele que diz que mistura os dois protetores. Aí tá ok, porque os dois têm os testes Sim. clínicos ali, tudo ok. Ou misturar o protetor com a base também não tem problema, porque Não você tem está isso. botando uma base com fator 20 e um protetor com fator 30. Você está somando protetores. Agora, quando você mistura com óleo, você está reduzindo a quantidade, a concentração de mineral ali. Então, você possivelmente cai um pouco o fator de proteção dele, né? Então, o ideal é passa o óleo primeiro na pele, depois você passa o protetor por cima. E quem gosta do pó, é porque eu sou muito fã do pó da BioArt, eu sou muito fã. O pó, ele pode trazer um tom para cima ou um tom para baixo. Ou seja, se a pessoa é bem branquinha, pode usar o pó #1, que ele tem aquela capacidade de ser aquele efeito porcelana. Eu não gosto de usar porque fica realmente muito branquinho. Eu já uso o pó acima. Então, algumas mulheres negras claras conseguem usar ele com o pó #4. A gente já fez uma live aqui com várias mulheres de tons de peles diferentes, usando, tá lá no nosso IGTV. Então, pode subir o tom também usando o pó. E subir a proteção solar e a proteção à luz azul também. Uhum. Então é isso, minha gente. A gente tem muitas coisas aqui, mas a gente está com o nosso tempo também finalizando, indo para. Aí a gente tem aqui várias perguntas de melasma, tá? E aí melasma é um mundo que a gente já tem aqui no mínimo as 2 ou 3 lives Vamos sobre assistir as lives. Vamos assistir as é, lives antigas, exatamente. tem muita coisa gravada aí legal. A gente está lá com os temas. A BioArt manda para vocês se vocês precisarem. O kit melasma, tudo isso a gente já tem lives aqui. E também eu vou convidar para fechar essa live de hoje. Eu tô com o nosso Bioflix no ar, que é porque vocês sempre perguntam e perguntam mais e mais. Então a gente colocou um canal no YouTube e dentro desse canal tem o Bioflix. E o primeiro Bioflix foi com a doutora Patrícia para a gente falar de proteção solar física versus químicas. E lá ela responde sobre a diferença entre protetor solar 30 e 60, que a gente nem vai responder aqui para ver se vocês gostam de assistir esse vídeo lá.
E aí fica aí o nosso agradecimento por todos que estiveram aqui, trocaram seu carinho com a gente. Muitas mensagens legais, vocês são maravilhosas. E a Patrícia, Obrigada. por essa aula também, né, Patrícia? Ah, imagina. De... Adoro falar. E a gente adora compartilhar tudo isso de bom. E assim, bom final de noite, bom jantar. E a Para gente todo continua mundo. conversando aqui. A Mauri, ó, Mauri, preciosos, ela falou. Que Tava com saudade bonitinha. da Mauri aqui já nos comentários da nossa live. Então, Hoje eu até nem a consegui ler. próxima. Até a tô sem óculos, perdi o óculos lá em outro lugar, mas deu tudo certo. Beijo, beijo Boa para noite para Sofia. vocês. Obrigada. Beijo no Mix, beijo no Thiago. Até a próxima. Pode deixar. Beijo a Beijo. todas vocês aqui também. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau.